Você, mulher que está me assistindo, você quer se tornar milionária e viver na abundância, deixando o pensamento de escassez para trás? Nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas infalíveis de como ascender e fazer o seu primeiro milhão. Primeira dica, seja padrão. Porque mulher feia não manda a energia correta para o universo. Segundo, pertença a uma família de classe média ou pelo menos remediada, porque a gente sabe que gente da classe proletária só casa com pobre. Terceiro, concentre todo o seu esforço, além do esforço de toda a sua família, para encontrar o homem certo e se casar com ele, de preferência um milionário. Essas dicas, pessoal, com certeza iriam te fazer ascender rapidamente se você fosse uma mulher inglesa pertencente à gentry do campo no início do século XIX. Porque, a menos que você encontrasse um marido, provavelmente você viveria na pobreza após o falecimento do seu pai, já que mulheres dessa classe não tinham o direito de herdar herança. E claro, trabalhar era totalmente fora da possibilidade, porque trabalho era coisa de mulher pobre, da classe proletária ou da classe dos servos. Esse basicamente é o pano de fundo da nossa resenha de hoje do livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que foi publicado em 1813 na Inglaterra e que a Antofágica trouxe uma nova edição agora em 2023 na sua coleção Nano de livros de bolso. Esse foi o livro número 2 publicado pela Antofágica. Eles me mandaram esses livros lá depois do pré-lançamento em abril desse ano e, como eu já disse, é uma edição primorosa, de alta qualidade, uma tradução finíssima, contudo, um livro mais barato, mais tranquilo. O que eu quero dizer sobre Orgulho e Preconceito é que, muito mais do que as relações conflituosas Enemies to Lovers entre Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy, Orgulho e Preconceito é sobre como você conseguiu amor, ou pelo menos uma relação afetuosa, quando toda a estrutura da sociedade é baseada em trocas financeiras e o uso das mulheres, principalmente das filhas, é praticado como uma troca de commodity, uma moeda mercantil. Ter uma filha nessa época ou era um asset, né, uma moeda que você podia trocar, ou era um grande peso para você se sua filha não conseguisse se casar. E quando não havia um herdeiro homem, o futuro de uma família poderia totalmente cair em desgraça. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de uma boa fortuna deve estar à procura de uma esposa. A primeira frase de Orgulho e Preconceito, ela resume exatamente a parte inteira da obra. Orgulho e Preconceito é sobre a família Bennet, uma família que mora no interior, numa cidade de interior fictícia da Inglaterra. É uma família que tem o pai, o Sr. Bennet, a mãe e 5 filhas jovens, com idades entre 15 e 25 anos. Todas essas filhas são solteiras e a mãe está em profundo desespero para ajudar as suas filhas a se casarem, porque eles não têm um herdeiro homem, e assim que o Sr. Bennet morrer, as filhas iam cair em desgraça e iam ter que depender da benevolência do primo, que é um primo distante, que era o único herdeiro dessa fortuna. Que inclusive a gente vai conhecer esse primo, que é um cara intragável. Mas a nossa história começa com a chegada de um herdeiro, um homem rico e seus amigos e seus familiares, que é o Sr. Bingley. Ele vem para a cidade, perto da fazenda da família Bennet, e aluga uma grande propriedade para passar o verão. Eles vinham, né, os jovens nobres, os dandies, eles não eram pessoas que trabalhavam, eles eram nobres e viviam de renda, eram rentistas, como um monte de bilionários hoje em dia. Eles moravam em Londres, né, no centro da cultura, e aproveitavam o verão para ir para o campo, para caçar e fazer os seus esportes lá de gente milionária que a gente não tem como entender. O Sr. Bingley, ele chega trazendo as suas irmãs, que é uma solteira, a outra que é casada, e o seu melhor amigo, o Darcy. E o Sr. Bingley, ele já é considerado pela população como um cara maravilhoso, um cara perfeito, muito amigável, gosta de dançar, é muito gentil e muito rico, graças a Deus. Mas o Sr. Darcy, que tem o dobro da fortuna do Bingley, que é dono de um monte de propriedades, ele é um cara taciturno, mal educado, esquisito. E a gente já descobre isso logo no primeiro baile público, onde as pessoas vão e onde, obviamente, a mãe, a senhora Bennet, leva suas 5 filhas solteiras para ver se alguma delas cai na graça do Sr. Bennet. E ela conta com o fato de que as filhas dela são consideradas as mulheres mais bonitas do condado e a Jane, a filha mais velha, é sim considerada a beldade da região. Em contrapartida, a nossa protagonista é Elizabeth Bennet, que não é considerada tão bonita quanto a sua irmã, mas ela é uma menina espirituosa, educada e muito engraçada,
mas que tem uma personalidade que para a maioria dos homens não seria considerada agradável, já que a Elizabeth não é uma moça dócil. Inclusive, os historiadores dizem que a Jane Austen colocou muito da sua própria personalidade na Elizabeth. Ela era uma moça que tinha muito senso de humor, muita ironia, e os homens talvez gostassem assim de flores delicadas, como era o caso da Jane, né? Aquele ser ali que só existe para ser admirado. E logo, nos primeiros momentos, a gente percebe que tem um embate entre o Sr. Darcy e Elizabeth Bennet, baseado em preconceito puro, mas também, não vamos esquecer, em disputa de classe. Já que o Darcy e o Bingley, eles são pessoas, além de muito ricas, eles estão ligados à nobreza. E os Bennet, eles são uma pessoa de classe média, eles são do povinho ali remediado do campo da Inglaterra. Não dá pra gente deixar de perceber que muito do preconceito e do orgulho que vem da disputa do casal vem do fato de que eles vêm de classes diferentes, o que era muito importante para a estrutura inglesa do século XIX. E aí, no meio dessa confusão de classe, de briga familiar e de desespero para casar essas moças, que se não casarem vão viver na miséria, né? A gente vê o nascimento de uma tensão muito esquisita entre Elizabeth e Darcy, que basicamente justificou e inspirou todos os romances Enemies to Lovers que apareceram desde então. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a Antofágica por ter me enviado este livro de bolso. Foi um prazer enorme ter lido Orgulho e Preconceito pela 5ª vez nessa nova edição, que é belíssima e o livro é super levinho, cabe na bolsa. E também vocês entrem no site da Amazon e da Antofágica para fazer essa compra. Os livros estão bem baratinhos aí na casa dos 20, 25 reais e valem super a pena porque a edição é muito boa. Se vocês quiserem ver aqui mais resenhas de clássico, eu não tenho muito hábito de fazer resenhas de clássico aqui, como eu fiz no vídeo do Dom Casmurro, eu vou colocar aqui uma meta de likes, de curtidas. Se vocês querem ver mais vídeos aqui, por favor, curtam esse vídeo 50 vezes no mínimo. E aí, acima de 50 curtidas, a gente vai ter mais clássicos nesse canal. É isso, pessoal, que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, por favor, sigam Leia Preta Leia. Era isso, beijos, tchau!